Olá! Hoje a gente vai abordar a seguinte afirmação: eu tenho depressão, queria muito melhorar dela, só que ninguém me ajuda. Então vamos falar um pouquinho sobre o papel das pessoas que estão ao redor com a pessoa que tem a depressão. Primeiramente, se você tem esse tipo de sentimento, se você tem depressão e você se sente solitário, numa jornada solitária, na minha opinião, eu acho que você tem toda a razão. De fato, é muito mais fácil as pessoas se afastarem quando você tem uma depressão. Porque elas não conseguem entender o que seria doença mental, elas não conseguem entender, elas ficam com raiva de você, porque você acaba não conseguindo realizar as tarefas, realizar aquilo que você tinha, os combinados, seja com a família, seja no trabalho, né? A verdade é que a depressão ela tem um ônus muito grande, para a sociedade. Então, quando você, fazer um paralelo, quando você tem uma dor de garganta, o que acontece? Isso vai ter um impacto muito grande com a pessoa que está tendo a dor de garganta. Ela vai ficar com dor, ela vai ficar com febre, ela vai, enfim, ficar prostrada. Muito provavelmente ela vai ficar alguns dias, se ela trabalha, o médico vai dar um atestado para ela, porque ela vai ter febre, ela não vai conseguir trabalhar, certo? Só que isso tem um tempo. Que você sabe que tem um começo e tem um fim. Você vai ficar 2, 3 dias, no máximo uma semana afastado. Você vai tomar os remédios e você vai melhorar. Se for só esse mesmo problema que você está tendo, da dor de garganta, se não tiver uma complicação maior, você vai conseguir sarar dentro desse tempo. Já dentro da saúde mental, da doença mental, da depressão, esse tempo não existe, porque cada pessoa tem um tempo. Então, na cabeça de cada um tem aquele imaginário, ou que tá, mas olha, a pessoa também não quer se ajudar, mas ainda você está com depressão, poxa, mas ainda você não está conseguindo vir trabalhar, ainda você não está conseguindo realizar suas atividades, fazer isso, fazer aquilo. Então isso vai cansando um pouco, né? Não é todo mundo que consegue entender. E eu também entendo o lado das outras pessoas, o lado das pessoas que não têm depressão. É difícil também, a pessoa vai se colocar no lugar como, se ela não tem depressão? Como que ela vai saber que aquela angústia, aquela desesperança, aquele sofrimento, aquele vazio, a vontade de chorar, né? Como que ela vai entender tudo isso se ela não consegue sentir isso? É difícil, né? E mesmo as pessoas que já sentiram depressão, também elas olham aquilo, se elas não estão numa crise aguda de depressão, elas não vão entender, elas não vão conseguir te apoiar. Então, é uma jornada solitária, sim. É uma jornada solitária no sentido das pessoas mais próximas, porque a tendência é sempre se afastar. E, infelizmente, o que eu tenho para dizer é, tá tudo bem, não tem muito o que fazer, né? Você que tem depressão precisa se apoiar na sua terapia, na sua medicação. Você precisa entender que essa depressão vem para te ensinar. Você já parou para pensar que talvez se você não tivesse tido essa depressão, você não ia conseguir se olhar? Você já parou para pensar que esse é um dos primeiros aspectos que a depressão traz para a pessoa? Ela para toda a vida dela, não é? O depressivo não é daquele jeito, pare o mundo que eu quero descer, pare o mundo que eu não aceito esse destino, pare o mundo que eu não estou conseguindo ver graça no mundo, eu não quero o mundo do jeito que ele está. Então, eu acho que a primeira coisa que seria muito bom que você conseguisse perceber, você que está tendo depressão, é que essa doença ela vem para te ajudar, ela vem para te... Pode parecer meio cruel eu falar isso, né? Mas a depressão ela vem para você poder se olhar. Será que você ia conseguir se olhar se você não parasse tudo, não tivesse esse sentimento? Então, se você realmente está numa crise de depressão, a primeira coisa que eu vou falar para você é: tome os seus remédios, faça o acompanhamento médico. É muito importante que você faça isso. Perceba, se eu estou falando com alguém que tem depressão, essa pessoa foi diagnosticada, seja por um psiquiatra, por um médico, por um psicólogo.
algum profissional da área médica, da área da saúde, alguém habilitado para dar um diagnóstico, deu o diagnóstico de depressão. E se você chegou com esse diagnóstico, você tem também um tratamento a ser seguido. Ainda que o seu psicólogo fale que você tem uma depressão leve, que você vai fazer as sessões de terapia, vá nas sessões de terapia. Ainda que o seu médico te indique alguma medicação, fale para você fazer uso dela, faça o uso da medicação e volte nos retornos. Sempre são marcados retornos periódicos, seja com o seu terapeuta ou seja com o seu médico. Então você precisa se cuidar, você precisa estar em acompanhamento, certo? Porque é muito banal hoje em dia as pessoas falarem que estão com depressão, né? Ah, eu estou deprimido. Ah, poxa vida, eu tive uma perda muito grande esse ano. Eu perdi o meu marido, eu perdi minha mulher, eu perdi um bichinho de estimação que eu gostava muito. O meu filho, minha filha, saiu de casa, foi estudar fora, ou casou, de repente eu olho para minha casa, tá tudo um vazio. Ou mesmo a pessoa que tem a depressão maior, né, que tem aquele sentimento de desesperança extremo, que fica até pensando em desistir de tudo, né? Todos esses casos, eles, para virar uma depressão, do jeito que eu estou falando aqui, ele foi olhado por um profissional e foi dado um diagnóstico. Se você se enquadra em alguma dessas situações que eu estou falando e você ainda não foi procurar ajuda médica, ajuda especializada, é preciso que você pare tudo e vá procurar ajuda especializada, porque não é brincadeira, né? A depressão não pode ser banalizada ao ponto de que, tá bom, todo mundo tem depressão, então daqui a pouco vai passar. Não sei se daqui a pouco vai passar. Pode ser que sim, e eu torço para que seja. Dentro da minha prática como enfermeira psiquiátrica, eu atendi, né, durante algum tempo no posto de saúde. Como eu sou enfermeira psiquiátrica, então eram encaminhados para mim, depois que o médico avaliava, alguns casos de sofrimento psíquico, em que não tinha psicose, onde não tinha alucinação, que são os sinais de alerta. Eu falo daqui a pouquinho sobre isso, né? Só para terminar o meu raciocínio. Então, esses casos onde não tem sinal de alerta e a pessoa está em sofrimento psíquico, ela não consegue dormir, ela está chorosa, tem um motivo para isso, né? Ela teve uma perda, ela teve um motivo para ficar chateada, todo mundo fica chateado, não é? Só que a gente consegue superar e a pessoa não consegue superar, né? Passa um mês, passa 2 meses e a pessoa não consegue superar, né? Passam 6 meses depois de um luto e a pessoa não consegue superar esse luto, ela não consegue seguir em frente ao ponto de estar atrapalhando nas suas atividades de vida diária. Então ela não consegue mais dormir direito, ela não consegue mais comer direito, os relacionamentos são todos, ficam todos atrapalhados. Enfim, ela não desempenha mais as funções dela como antes, tá bom? Esse é o primeiro passo. Porque ficar chateado e conseguir trabalhar e falar, não, tudo bem, eu tô segurando a onda é uma coisa. Agora, ficar deitado em cima de uma cama durante uma semana, vou dar um exemplo, tá? E não conseguir sair dessa, você precisa procurar ajuda. Então, voltando ao meu relato, quando o médico me encaminhava esses casos, o que acontecia? Qual que era o meu papel, né? Era avaliar o risco desse paciente, se a gente conseguia ficar com ele dentro da atenção básica, só com a clínica médica, e para ele ficar só na atenção básica, seriam casos em que uma terapia breve resolveria. Você consegue ressignificar aquela vivência que você teve, você consegue achar um espaço dentro de você para aquele luto, para aquela perda que aconteceu, né? E a maioria dos casos em que eu avaliava, de fato, eram casos leves, em que a pessoa não apresentava os sinais de alerta e a gente conseguia ficar com essas pessoas dentro do posto, fazer acompanhamento semanal e no máximo, de 4 a 6 semanas, essa pessoa já tinha conseguido retomar as atividades dela. E
tá tudo bem. Então, assim, esse é um exemplo de um acompanhamento em saúde mental com uma enfermeira, que eu sou enfermeira psiquiátrica, com um médico, sempre com o respaldo do médico, né? Em que a gente conseguiu, né, ajudar a pessoa que está em sofrimento psíquico, e essa pessoa superou e conseguiu, né, seguir adiante. Agora, quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta são psicose e alucinação. Psicose. Psicose é a pessoa que começa a ter uma interpretação da realidade delirante. Então, um exemplo clássico disso é uma mania de perseguição. Ela tem certeza que tem alguém querendo prejudicá-la. Ela tem certeza que... Eu vou dar um exemplo meu, né? Da psicose puerperal que eu tive. Quando nasceu meu terceiro filho, minha filha caçula, eu tive psicose puerperal, né? Eu tive uma depressão pós-parto e eu não percebi que eu estava entrando nisso, e eu tinha certeza que ia cair um avião em cima da minha casa. Então, toda vez que passava um avião em cima da minha casa, eu tinha certeza que esse avião ia cair. E eu não conseguia perceber o quanto que isso era delirante. E naquela minha crença, se eu contasse para alguém, com certeza o avião ia cair. E se eu não contasse para alguém, pode ser talvez que o destino me poupasse a minha família e o avião não fosse cair. E era muito engraçado, assim, quando eu percebi tudo isso, eu falei, nossa, eu tô com uma psicose. Então, esse é um sinal de alerta, tem que procurar ajuda, né? Porque você, olha só que perigo, né? Você deixar isso crescer dentro de você. Então, você precisa verificar, você precisa procurar ajuda, né? Então, mas é difícil você perceber isso. Normalmente, você consegue identificar isso numa outra pessoa, né? Aí sim é caso de você pegar a pessoa pela mão e falar, vamos no médico que eu te ajudo, eu vou com você. E um outro caso também que são sinais de alerta, que não dá para esperar nem o dia da consulta marcada. Você precisa procurar um serviço de pronto atendimento, onde tem um médico para te avaliar, ou de preferência um psiquiatra, mas pelo menos alguém para poder te ver, um médico para poder ver e até medicar, porque é perigoso demais, né? Você começar a entender a realidade de uma maneira diferente. E o segundo sinal de alerta é a alucinação. A alucinação é quando você percebe a realidade, mas não de acordo com os seus pensamentos, sim de acordo com os seus órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, você enxerga um vulto, você ouve vozes. Essas vozes podem dizer alguma coisa para você ou não. Você tem sensações na sua pele, você acha que tem alguma coisa, algum bicho andando em você ou dentro de você. Então, são casos que requer um pronto atendimento. A pessoa precisa ver o que é. Então, assim, esses casos você não pode esperar de maneira nenhuma, nem o dia da consulta marcada. Você precisa correr para o médico, né? E aí voltando ao tema desse vídeo, que é ninguém me entende, ninguém me ajuda. Como que você acha, se põe no lugar da pessoa que está vendo você surtada desse jeito? Você vendo a realidade errada, você achando que... Um exemplo, a mulher... O marido está com uma depressão, está virando uma psicose, e ele começa a achar que a mulher quer envenenar ele, e aí ele não consegue mais comer a comida dela. Como que ele rejeita a comida? Como você acha que essa mulher vai se sentir? Ela vai se sentir péssima, né? É muito natural que ela fique com raiva até, né? Porque é fácil a gente virar de fora, muito, assim, vou até falar como terapeuta, né? Como uma profissional de saúde. É fácil a gente virar de fora e falar assim, poxa, mas você tem que entender que a pessoa está doente, que a pessoa não está bem. Mas se fosse você no lugar, né? Imagina, a pessoa tem certeza de que aquele caderno seu de escola... Uma vez eu vi um caso desse, 2 irmãos. Um irmão tinha um problema, estava com esses sinais de alerta que eu estou falando, que é o delírio, né? Ele tinha certeza que aquele caderno não era alguma coisa, ou era um plano maligno, era alguma coisa, algum delírio que teve. Caderno da faculdade, era um trabalho muito importante. Quando a pessoa chegou em casa, o irmão chegou em casa, o trabalho estava picado.
e tinha perdido tudo, tinha que entregar naquela semana, no dia seguinte. Imagina, se a pessoa chegou e falou assim, ai, mas ele tá doente, eu entendo. Não, a primeira coisa que a pessoa fez foi querer, né, brigar com a pessoa, querer... Então, assim, eu acho que a gente tem que entender, a gente tem que conversar a respeito disso muito, colocar as claras, colocar o que a gente sente sempre, né? E para poder dizer, ter uma comunicação mais efetiva daquilo que você está sentindo, das suas necessidades, né? Então, você que tem a depressão e que se sente solitário, procura ressignificar esse sentimento. Procura entender que é uma jornada sua, é uma jornada interior. Você precisa encontrar recursos que façam com que você consiga superar tudo isso, né? E se de repente as pessoas não estão junto com você, em vez de você pegar isso e transformar isso em mais um peso na sua vida, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, porque muitas vezes é apenas uma desculpa que você usa as pessoas te abandonarem para você não seguir o tratamento. Você já parou para pensar? Poxa, para e pensa. Quem é que está sofrendo? Quem é que tem a doença? Não é você que tem a doença. Então você precisa seguir o tratamento independente do que as outras pessoas pensam ou acham de você. Entende? Então, assim, uma frase que eu gosto bastante de dizer é: a opinião dos outros não te diz respeito. É sério. Não importa o que aconteça. Não importa o que a pessoa fale, não importa o quão significativa essa pessoa é na sua vida. Se essa pessoa está falando uma coisa que está te fazendo sofrer, que está te pondo para baixo, que não está te ajudando, poxa, simplesmente não deixa ela entrar dentro de você ao ponto de fazer com que você não faça as coisas que têm que ser feitas. Uma vez o Leandro Carnal, ele contou uma passagem a respeito disso que eu estou falando que eu acho muito interessante e eu vou repetir aqui. Ele disse assim, que ele levou uma fechada no trânsito, uma coisa assim, estava no trânsito com uma pessoa e aquela coisa de trânsito, e o motorista do outro carro falou um palavrão para ele, xingou a mãe dele. Já sabe qual foi o palavrão, né? E ele ficou super tranquilo, de boas, não falou nada, nem revidou, nem nada. A pessoa que estava junto com ele falou assim, mas você não vai falar nada? Como que você não vai falar nada, né? E ele falou assim, vamos analisar? Ele é um professor, né? Então ele foi bem frio nessa aula. Vamos analisar então o que ele disse? Ele falou da minha mãe, né? Ele falou mal da minha mãe. Vamos considerar que ele esteja certo, que a minha mãe é isso que ele está falando. Eu vou virar e vou falar, conhece minha mãe? Não, já deve ter, né? Já deve ter conhecido a minha mãe. Agora vamos considerar a outra, porque ou o que a pessoa está falando é verdade ou não é verdade, não é? Uma coisa ou outra. Agora vamos considerar que isso seja uma mentira, que ele está falando da minha mãe não é verdade. Então eu não preciso me preocupar, porque eu sei que a minha mãe não é isso, então eu não vou me preocupar com isso. Olha só a clareza, né, de sentimentos e a autoestima, né, a segurança que a pessoa tem de falar, poxa, mas isso não é problema meu. Então é isso que eu digo. Se de repente a pessoa que está ao seu redor não entende a sua doença, não, sabe, fica falando que é falta de... Eu já ouvi muito isso é cruel. A família virar para a pessoa e falar assim, mas você também é vagabundo, você é vagabunda, isso é falta de vergonha na cara, né? É porque você é fraca. Todas essas crenças limitantes, todas essas coisas são muito comuns, né? A pessoa que tem a depressão ouvir isso. Poxa, mas você sabe que você não é. Você está fazendo o seu melhor. Você está indo no médico, você está indo na terapia, você está investindo no autoconhecimento e você sabe que isso não é verdade. Então, você simplesmente deixa. Você pega aquilo que o outro falou, sempre, sempre, gente. Não só as coisas ruins, todas as coisas que as pessoas falam para nós, a gente deveria agir como se fosse um presente. E de fato é. É um presente que a pessoa está te dando. O que você faz com o presente? O presente você aceita ou você não aceita. Se a pessoa te dá um presente que você gostou, que você quer usar, você aceita.
e você usa. Agora, se a pessoa está te dando um presente que não te serve, que você não gosta, você não usa. Então é assim que a gente devia encarar a vida, entendeu? É assim que a gente deveria encarar. A gente deveria encarar as críticas que as pessoas fazem conosco, né? No caso da depressão, a pessoa que te abandona, a pessoa que não te apoia, a pessoa que não te ajuda. Tem até familiar, né, que começa com aquela coisa, né? Ai, não tome esse remédio não, esse remédio faz mal. Ai, que bobeira, não. Você não precisa disso. Poxa, se a pessoa está falando esse tipo de coisa para você, essa pessoa está equivocada. A gente está conversando a respeito disso. Você faz um acompanhamento médico, o médico te passa um remédio, você precisa seguir essa prescrição médica. Por quê? Porque se de repente você precisar modificar o seu tratamento, o médico não vai ter parâmetro, porque você não toma o remédio direito. Então, se a pessoa está falando um negócio desse para você, ou a pessoa não sabe o que ela está falando, ou ela está de má fé, enfim, é um presente que não te serve. Então, você simplesmente não escuta. A gente não precisa brigar com o outro, a gente não precisa cobrar posturas alheias, né? Porque também a gente entra nesse erro. A gente entra no erro, muitas vezes a gente entra no erro de cobrar das pessoas atitudes que nós gostaríamos que elas tivessem conosco. Então, toda vez que uma pessoa tem uma atitude com a gente tem que entender que essa atitude é dela. Ela tem o direito, todas as pessoas têm o direito de terem liberdade para agir, como você também tem essa liberdade de agir. Então, deixa o que as pessoas falaram sobre você com as pessoas. Se tem alguma coisa para você aproveitar, se é uma crítica construtiva, ou mesmo se é uma crítica áspera, e aquilo te deu um insight, fez você entender, fez você se dar conta de alguma coisa que vai te ajudar você se dar conta disso, poxa, agradece, que bom que essa pessoa falou isso, né? Poderia não ter falado tão grossa, mas pelo menos falou, eu tenho a possibilidade de mudar. Agora, se a pessoa fala uma coisa que não tem sentido, que é uma crítica não construtiva, que é uma coisa que só vai te deixar para baixo, não pega isso e usa isso como uma desculpa para você não fazer a sua parte. Você não pode se abandonar de maneira alguma. Nada, nem ninguém merece que você se abandone. Você é a pessoa mais importante. Você tem que ser a sua melhor amiga. Você tem que ser o seu melhor amigo. Você não pode se deixar abater. Não deixa que a crítica das pessoas interfira no seu tratamento. O seu tratamento ele deve ser seguido, custe o que custar, né? Se você precisar se afastar das pessoas, se afaste, não escuta mais aquela pessoa, não fica andando tanto com aquela pessoa, sabe? Numa boa, não precisa brigar, não precisa esbravejar, não precisa ficar cobrando atitudes que às vezes a outra pessoa também não consegue ter, né? Às vezes a própria pessoa não consegue entender o que ela está fazendo com você, né? Ela está querendo te ajudar, ele te ajuda aquela coisa, né? Muito ajuda quem não atrapalha, mas às vezes a pessoa não está percebendo que ela tá com uma boa intenção. Mas também de boa intenção o inferno tá cheio, né? Tem um ditado popular sobre isso. Então, respira. Seja você. Não pega a primeira impressão que te dá diante do que outra pessoa falou e leva isso a ferro e a fogo. Para um pouco. Presta atenção no que você está avaliando dessa pessoa que falou com você. Você está avaliando de uma maneira madura? Você tem clareza? Ou você está com um sentimento de inferioridade? Você está com mimimi? Você está querendo que a outra pessoa, que jogar a responsabilidade da sua melhora com uma outra pessoa, porque é difícil para você? Se isso está acontecendo, então olha para dentro de você e procura aonde você pode encontrar força para superar tudo isso. E não se pega nessa primeira avaliação que você teve, que a sua mente deu para isso. Ai, tá vendo? Poxa vida, como eu sou infeliz, a pessoa não tá me ajudando.
a pessoa que eu mais amo, a pessoa que mais tinha que me ajudar, não me ajuda. Não pega isso pra você. Não, reverte isso. Ela não tá me ajudando, mas eu vou conseguir me ajudar. Eu não vou modificar o meu jeito de ser por causa disso que tá acontecendo. Tá bom? Não se abandona. A gente tem um péssimo hábito de não acreditar na gente, de ser um juiz implacável, né? Primeiramente conosco e às vezes com as outras pessoas também. Não faz isso, não. Vamos mudar esse jogo, vamos ter mais clareza. Como que a gente faz isso? Meditando. Medita. O sentimento deu angústia, você está sofrendo com esse sentimento, está te incomodando muito. Pega um tempinho do seu dia, que tá só você, que você tá sozinho, que você tá sozinha. Senta um pouco, respira. Isso, respira. Pode ser num lugar bonito, que nem esse, num cantinho, com um pouquinho de natureza. Você pode ver o céu. Fecha o olho. Fica com você. Fique inteiro com você. Você vai continuar de olho fechado. Presta atenção na sua respiração. Agora pensa nesse sentimento. Pensa nisso tudo que está surgindo, seja o que for, o abandono, a raiva, o sentimento de desesperança. Olha para esse sentimento. Olha com os olhos do coração e da alma, de olhos fechados. Medita sobre isso. Olha o que vem de emoção, de sentimento, de sensação. Usa a técnica da terceira pessoa. Coloca. A Juliana se sente muito mal quando ninguém apoia ela. A Juliana está querendo desistir. A Juliana vai dando nome para isso. Fica um tempinho. E vai seguindo a vida. Não toma nenhuma atitude. Não fala coisa que depois você vai se arrepender. Sabe? Não faz isso, né? Medita sobre os seus problemas. A solução virá, certamente, e será a melhor solução. Tá bom? Eu espero que você sempre esteja melhor. Conte sempre comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus.